O Via Justiça e os 5 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Participando do programa, o juiz Helbert Schneider Verli, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e a defensora pública Laureli Carvalho de Araújo, do Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública de Minas Gerais, na capital. O Conselho Nacional de Justiça determinou a criação de coordenadorias das mulheres em situação de violência doméstica e familiar dentro das estruturas administrativas dos Tribunais de Justiça e do Distrito Federal. O prazo é até 17 de setembro. Doutor Helbert, Minas Gerais já tem tudo preparado, como vão trabalhar e o que vão significar estas coordenadorias? Estão preparando. O presidente do tribunal já encaminhou toda essa resolução do CNJ para a corregedoria, então estudos já estão sendo feitos, reuniões, tudo preparando para que no dia 17 já esteja em pleno funcionamento a coordenadoria da mulher no estado de Minas Gerais. E muitas ideias já estão surgindo, a exemplo daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, mas como que o sujeito agride a mulher e continua nessa agressão, o que fazer, não só a mediação de conflito. Algumas ideias surgiu, por exemplo, na minha concepção, na medida protetiva. Você dá uma medida protetiva, o sujeito viola aquela medida com possibilidade de uma prisão preventiva, mas há uma forma, por exemplo, de obrigar o sujeito a usar uma tornozeleira, é só mudar a lei, e fazer com que, bom, se você se aproximar a menos de 200 metros dela, você vai ser preso. Mas sem uma tornozeleira, sem algum instrumento que a gente pode... Ninguém consegue impedir, mesmo a ameaça de prisão preventiva não é suficiente para impedir o sujeito. Vamos ver agora a fala da presidente do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais sobre os 5 anos de vigência da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela representa realmente um grande avanço. Se nós pensarmos que em torno de 90% da população hoje, se perguntada se conhece a Lei Maria da Penha ou o que é a Lei Maria da Penha, as pessoas sabem. Então, é uma lei que caiu no imaginário popular, né? Já é de domínio popular, então é aquela lei contra a violência, que atua contra a violência contra a mulher, né? Então, a lei é um avanço, mas é para punir os casos de violência, né? Que estão assegurados lá. Mas atitudes preventivas, a gente precisa caminhar nessa sina, né, nesse lado das atitudes preventivas, porque atitudes preventivas passam necessariamente pela educação e pela informação. Doutora Laureli, atitudes preventivas, o que a senhora pensa a respeito disso? Sim, as campanhas que já existem e outras que vão surgir, para tanto em relação à vítima quanto para o agressor, para conhecer a lei, falar sobre as consequências da lei, o que a lei oferece, os direitos para a mulher e também os deveres do homem que tem ali, caso ele descumpra a medida protetiva, a prisão, como o doutor já mencionou, as medidas protetivas, e elas não são só aquelas elencadas na lei, a medida protetiva, mas também a lei dá uma abertura para o juiz aplicar, no caso concreto, outros tipos de medida protetiva, de acordo com cada caso. Então, a partir do momento que a mulher e o homem que é o agressor, e eu falo que a gente sempre lembra do homem agressor, mas eu quero lembrar que a mulher também pode ser agressora, tá? Uma irmã, uma tia, ou então o casal de homossexuais também, né? A mulher pode ser agressora. Então, essa informação é muito importante para a população. E está tendo, em todos os municípios brasileiros, nesse período agora, as conferências municipais de política para mulheres. Em Belo Horizonte, a abertura começa no dia 2 de setembro e os debates vão acontecer no dia 3 de setembro. E futuramente, em outubro, vai ter a conferência estadual e vai ter a nacional em dezembro. O perfil das mulheres que denunciam no telefone 180 é o seguinte: a maioria é parda, 46%. Tem entre 20 e 40 anos, são 64% delas. Cursou parte ou todo o ensino fundamental. 40% das mulheres convivem com o agressor há mais de 10 anos e 87% das denúncias são feitas pela própria vítima. A Lei Maria da Penha encorajou as mulheres a denunciar, doutor Helbert? Com certeza, porque no início havia uma certa ressalva, mas elas começaram a observar que a coisa funcionava, havia uma medida protetiva, havia o afastamento do agressor do lar. Então elas passaram, a vizinha via, bom, o sujeito agredia a minha vizinha ali,
e ele foi colocado para fora de casa. Então eu vou denunciar isso aqui também, o meu marido, o meu companheiro. Então elas passaram a acreditar e isso funcionou. O balanço do Serviço 180 registrou que 59% das vítimas declararam não depender financeiramente do agressor. Em 72% das situações, os agressores são os maridos das vítimas. 65% dos filhos presenciam a violência e 20% sofrem violência junto com a mãe. Se quase, doutora Laureli, 60% das vítimas não dependem do agressor, por que continuam com eles? E como que fica a situação psicológica dos filhos? O nível de mulheres com atento são pessoas menos favorecidas, carentes. E eu lembro uma fala da assistente social que trabalha comigo, muitas vezes essas pessoas que moram em aglomerados, comunidades, a mulher precisa da figura masculina dentro da casa. Se não tiver, vem um traficante, vem as milícias e atrapalha aquele lar, retiram a mulher. Então, às vezes, ela é obrigada a conviver com a violência, o dia a dia dentro de casa, para evitar uma violência maior no futuro. Considerações finais do senhor em 15 segundos. Eu quero deixar uma palavra aqui para a sociedade feminina, para as mulheres. Continuem acreditando na Lei Maria da Penha. É uma lei que pegou no Brasil e que funciona. E no Judiciário, na Defensoria, no Ministério Público, as senhoras, as mulheres vão encontrar a proteção necessária, se bem que a proteção necessária é Deus. Esse sim, busque Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, peça a Ele que a senhora vai conseguir a proteção necessária. E as considerações finais da senhora, doutora Laureli? Eu gostaria de convidar as mulheres vítimas de violência doméstica para comparecerem na Defensoria Pública, no NUDEM, para poder ter mais informações sobre os direitos delas e qualquer coisa, fazemos encaminhamentos para o Judiciário, para a Delegacia e para o Ministério Público e damos todas as referências possíveis para ter a aplicação do seu melhor direito. Muito obrigado à senhora pela participação e ao senhor, doutor Helbert, também pela participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.